Eu nunca falei disso fora do ambiente técnico, nunca. Mas outro dia eu estava no trânsito ouvindo um vídeo desses no celular e ouvi um rapaz contar sobre um corpo que sumiu da funerária com marcas estranhas. E aquilo me acertou de um jeito. Porque o que eu vou contar aqui não tem nada de espiritual. Não tem lenda, não tem maldição. Mas é tão nojento, tão absurdo e tão cruel que até hoje eu duvido do que meus próprios olhos viram e do que minhas mãos encostaram. Essa história aconteceu em 2014, numa madrugada de terça-feira. Eu era o responsável técnico da vez no IML aqui de Salvador. Já tinha 30 anos de profissão nas costas naquela época. Corpo podre já era rotina. Grito de mãe desesperada, gente marcada de bala. Tudo comum. Mas aquele corpo não chegou como cadáver comum. Ele chegou lacrado, direto da funerária, com um selo colado por cima da tampa do caixão, dizendo que tinha sido velado por 5 horas. Era um homem de 39 anos, atestado de infarto fulminante, óbito assinado por um residente novo do hospital estadual. E se a mãe dele não tivesse insistido, aquele homem tinha virado pó antes da gente sequer abrir a tampa. Quem trouxe foi o próprio pessoal da funerária. Chegaram meio tensos, meio apressados, mas como a requisição veio com o nome da diretora do hospital e tudo mais, ninguém questionou nada. Só que eu, velho de estrada, bati o olho e vi que tinha coisa errada. Primeiro, a madeira do caixão estava com umidade interna. Segundo, não tinha cheiro de necrose. Tinha um cheiro doce, mas azedo, como se alguma coisa estivesse viva ali dentro. E o que me deixou arrepiado mesmo foi o seguinte: quando a gente apoiou o caixão na maca de autópsia, ele deu uma pequena oscilada, como se tivesse algo se mexendo por dentro. Eu não sou de pânico, nunca fui, mas respirei fundo e pedi para minha técnica de apoio: liga a câmera do canto, quero tudo registrado. E se prepara. Quando eu abri a tampa, o corpo estava diferente. O rosto pálido, os olhos fechados com fita. Mas o que me saltou aos olhos foi o peito dele ainda meio firme. Não tinha a flacidez que a gente espera depois de tantas horas de morte. E a região abdominal estava inflada demais, como se tivesse gás, mas sem o estufamento típico de putrefação. Era um inchaço vivo. Pedi o bisturi. A primeira incisão, na linha do umbigo ao externo, foi a pior da minha vida. Assim que a lâmina cortou a camada de pele, explodiu uma massa de larvas brancas, vivas, saltando para fora da cavidade abdominal, como se estivessem esperando por ar. Eram grandes, muitas, ativas, e saíam com uma gosma clara, misturada com um fluido de odor quase ácido. Minha técnica vomitou ali mesmo. Eu paralisei. Nunca, em 30 anos, eu vi isso. Larvas vivas, em movimento, dentro de um corpo que supostamente estava morto há quase 8 horas. Mas aí veio o que realmente me fez congelar por dentro. O intestino ainda fazia movimento peristáltico. Quem é da área sabe, isso só acontece em organismo com atividade nervosa residual. Ou seja, aquele homem foi fechado no caixão ainda vivo. Abri o tórax. O coração estava murcho, sim, mas com vasos ainda úmidos, sem colapso total. Voltei para a ficha. Hora do óbito, 14h17. A gente recebeu o corpo às 22h03. Mas aquilo ali não tinha nem 3 horas de morte. Na moral, se ninguém me conhece aqui, talvez duvide. Mas quem é da área sabe. Larva não se forma em corpo fresco e não invade de fora para dentro num caixão lacrado. Aquelas larvas foram depositadas ali enquanto ele ainda respirava. E o corpo reagiu. E por algum tempo conviveu com aquilo dentro. Fui investigar. Quis saber quem era o rapaz. O nome dele não importa agora. Mas o que eu descobri com a mãe, sim. Ela me procurou nervosa. Contou que o filho tinha dado entrada no hospital na noite anterior com um surto. Gritava, se debatia, teve uma convulsão. Segundo ela, aplicaram um sedativo e disseram que ele entrou em coma profundo. 2 horas depois, declaram morte cerebral, sem mostrar exames, sem deixar ela ver o filho na UTI.
e ainda fecharam o caixão no velório, dizendo que o rosto estava desfigurado. Ela não acreditou, insistiu, gritou e conseguiu que encaminhassem o corpo para o IML. Mas se ela não tivesse feito isso, ele tinha sido enterrado com tudo vivo lá dentro. Só que aí vem o que ninguém quer ouvir. No dia seguinte, tentei entrar no hospital para pedir o prontuário. Fui barrado, voltei com o ofício assinado e me disseram que a ficha do paciente foi extraviada. O atestado de óbito, segundo eles, tinha sido preenchido por um residente novo, que coincidentemente foi afastado do plantão naquela noite e não apareceu mais. Eu fui até a funerária que tinha feito o transporte. Um dos rapazes, nervoso, me chamou no canto e disse: "Doutor, o caixão chegou pra gente já fechado. Não era para abrir, só para velar rápido e levar para cremação." Eu perguntei: "Cremação? Mas a família não autorizou." Ele olhou para baixo e disse: "Pois é, estava tudo pronto para isso. A senhora que barrou no último minuto e exigiu o IML." Voltei para o instituto revoltado. Fiz o laudo com tudo. Registrei o horário real da morte estimada. Listei a atividade larval, os movimentos residuais, tudo. No dia seguinte, minha senha foi suspensa. Recebi notificação de afastamento por instabilidade emocional. Disseram que eu precisava de avaliação psiquiátrica antes de continuar assinando documentos. Achei que era brincadeira, mas não era. Sumiram com meu laudo, sumiram com o corpo e sumiram com o caso. No outro mês, recebi um envelope pardo, sem remetente. Dentro tinha uma foto impressa, tirada da filmagem do canto da sala. Era o momento exato da primeira incisão. Mas na ampliação, no fundo da cavidade, tinha algo que eu não tinha reparado na hora. Um pedacinho de papel, dobrado entre as alças do fígado. A foto dava zoom. E em cima do papel, uma palavra rabiscada com sangue coagulado: acordado. Sabe o que mais me destruiu depois daquele envelope? Não foi a foto, não foi a palavra escrita em sangue. Foi saber que alguém quis que eu visse aquilo. Que alguém ali, no meio de tudo, na equipe, na funerária ou até no hospital, sabia o que aconteceu. E mesmo assim, deixou acontecer. E mais, guardou uma prova. Como se estivesse me dizendo: você viu, você abriu, você entendeu, mas não pode fazer nada. Eu guardei aquela foto escondida por anos. Não mostrei para ninguém, nem nos processos internos, porque ali não era mais questão de denúncia, era questão de segurança. Depois daquele dia, eu fui afastado oficialmente da coordenação técnica. Me transferiram para perícias administrativas, bem longe das autópsias. Disseram que era por conta da idade, mas eu sabia, era para me calar. Meses depois, fiquei sabendo que o corpo foi cremado mesmo assim e não teve autorização da família, nem registro. Foi feito com documento interno e ninguém foi responsabilizado. Ninguém. A mãe desapareceu. Tentei ligar 2 vezes. Um número dava fora de área, o outro caiu numa caixa postal que nunca mais atendeu. E o hospital? Seguiu funcionando normalmente, até hoje. Eu tentei conversar com colegas, com gente do jurídico, com antigos diretores. Todo mundo reagia do mesmo jeito. Silêncio. Ou então, aquela frase que me dá náusea até hoje: tem coisa que é melhor não mexer. Mas me diz uma coisa, você que está ouvindo aí no canal, o que é pior? A larva que entra pela pele e destrói tudo por dentro? Ou o silêncio de quem vê isso acontecendo e acha normal? Porque eu te juro por tudo que é mais sujo nesse mundo, aquele homem estava acordado, ele estava entubado, sedado, mas estava consciente. As larvas entraram com ele vivo, e mesmo quando começaram a consumir por dentro, o corpo ainda tentava reagir. Foi isso que me torturou depois, porque eu fechei a cavidade torácica dele sabendo que ele sentiu, não sei por quanto tempo, não sei em que nível, mas ele sentiu, e isso não sai da minha cabeça. Eu sonhei com aquele corte durante semanas, com o bafo quente da cavidade aberta, com o som das larvas mexendo como se tivessem vontade própria. Sonhei com ele, mexendo os dedos dentro do caixão,
com a boca costurada tentando abrir. E o pior, sonhei com o momento exato em que alguém, no escuro de um quarto de UTI, botou aquele papel dentro dele. Dobradinho, deliberado, como se fosse um aviso, como se fosse um ritual. Não sei o que fizeram com aquele homem, mas eu tenho quase certeza do que ele virou. Uma evidência, um experimento, um descarte, uma ameaça para alguém, tanto faz. O que me destrói é que ninguém nunca respondeu por isso. Nem o hospital, nem o residente que sumiu, nem a funerária. E todo mundo que tocou nesse caso sumiu, se calou ou mudou de função. Inclusive eu. Eu tô velho. Tô doente, inclusive. E sei que isso aqui talvez nem vá ao ar completo. Talvez derrubem. Talvez apaguem. Mas se sobrar só uma coisa desse relato, que seja isso aqui. Se um dia você for visitar alguém numa UTI e te disserem que o caixão tá lacrado, pergunta o porquê. Exige. Olha, mesmo que doa, mesmo que seja horrível, porque tem gente sendo enterrada viva nesse país. E às vezes não é por erro, é por conveniência. E você pode até ignorar o cheiro. Pode fingir que não viu as larvas. Pode deixar pra lá como me mandaram fazer. Mas uma hora, quando você encostar a cabeça no travesseiro, você vai lembrar do som, do calor e da palavra escrita com sangue, acordado. Eu não tô aqui para contar história que vi em série de TV, nem para inventar coisa ruim. Eu tô aqui porque, se um dia isso vier à tona, quero que saibam que eu tentei falar. Tentei. Eu fui legista por mais de 40 anos, vi de tudo. Desde o que acontece quando uma pessoa explode, até o que sobra de um corpo depois de dias num porta-malas. E olha, tem muita coisa que te marca, mas só uma que me tirou a fome por meses. Essa menina, a do nylon, era uma quarta-feira. Eu lembro porque minha filha tinha me mandado mensagem perguntando se eu ia conseguir sair cedo para ir no aniversário da neta. Eu disse que sim, mas aí chegou ela. Ficha simples, feminino, 19 anos. Óbito registrado como parada cardiorrespiratória após overdose em hotel no centro. Típico, só que quando o corpo chegou no instituto, eu estranhei logo de cara. Primeiro, o cheiro. Não era só decomposição precoce. Era uma mistura esquisita de coisa amarga, café velho e alguma coisa que me lembrou produto de limpeza pesado, tipo alvejante. Segundo, o abdômen. Tava rígido demais, como se tivesse algo segurando por dentro, mas ao mesmo tempo, leve. Leve demais para alguém que tinha parado do nada. O peso dos órgãos ainda devia estar lá. Mas não estava. Eu não disse nada. Só anotei no prontuário. Mas aquilo já tinha me dado um nó. E eu sabia que se fosse mexer nesse corpo, ia ter que ir até o fim. Comecei o procedimento padrão. Corte em Wick, afastamento dos tecidos, checagem inicial. E foi no abdômen que tudo começou a desandar. Quando eu cheguei no estômago, ele estava costurado. Por dentro. Sim, eu sei o que você está pensando. Que costura interna acontece em cirurgia, né? Que pode ser alguma intervenção anterior, um procedimento gastrointestinal, bariátrica. Mas não era isso. Era nylon. Nylon preto. Fio cirúrgico, sim. Mas com pontos manuais mal feitos, sem o padrão de distância entre uma sutura e outra. Costurado por dentro de forma a esconder algo, não para curar. E atrás do fígado, numa posição quase impossível de ver sem levantar o órgão com força, tinha um zíper mesmo, pequeno, de plástico, costurado direto na parede gástrica. Na hora eu parei, larguei o bisturi e fiquei só olhando. Eu nunca tinha visto aquilo. E sabia que dali para frente, qualquer coisa que eu fizesse ia deixar marca. Porque não era erro médico, não era overdose, não era nem contrabando. Era montagem. Um corpo preparado para parecer que morreu de uma coisa, mas que carregava outra.
Eu peguei uma pinça longa, reposicionei o tecido com cuidado e abri o zíper. O estômago estava reencapado por dentro, tipo uma pele sintética, grudada com cola cirúrgica, moldando o órgão para funcionar como uma cápsula. Lá dentro tinha uma peça plástica cilíndrica, um tubo com fecho, como se fosse um estojo de escova de dente. Quando abri, o conteúdo caiu sobre a bandeja. 8 cápsulas de gelatina, cada uma com etiqueta numérica. Não era droga. Não tinha cheiro de entorpecente, não dissolvia com soro e dentro de uma delas, um papel, dobrado, branco, impresso em tinta cinza. Lá dizia, lote 4, 8 de 12, material limpo, paciente colheu. A mão tremeu. Não é figura de linguagem, tremia mesmo. Eu já tinha segurado gente decapitada, criança afogada, idoso esquartejado em ritual. Mas aquilo ali não era o corpo que dava medo, era a frieza. Aquela menina tinha sido usada como recipiente, não para levar droga, mas para transportar material biológico, algum tipo de coleta médica. Fechei o estojo, tirei foto, repeti o processo com luvas novas, fiz vídeo, falei pouco, só o necessário para o laudo. E guardei tudo em pasta criptografada no sistema. Mas eu demorei demais. Faltavam uns 20 minutos para encerrar o plantão. E o sistema travou, literalmente. A página do laudo congelou. Tentei salvar o rascunho. Tentei enviar o protocolo incompleto. Nada. Quando cheguei no instituto no dia seguinte, minha senha tinha sido suspensa. Deram como motivo erro de acesso indevido no servidor principal. O laudo oficial do caso já estava assinado por outro médico. Infarto por intoxicação mista de substâncias controladas. Conduta compatível com histórico de abuso. Fim. As fotos, substituídas por imagens de um outro corpo. Nem era a mesma pessoa. Era uma mulher de uns 40, completamente diferente. Na hora eu fui atrás da ficha original da paciente. Tinha sido arquivada no físico. Lá no fim do armário encontrei. E no canto inferior, quase imperceptível, uma anotação à mão, caneta azul. Concluído ciclo 3, não deve voltar. Aquilo ficou preso na minha cabeça. Eu repeti mentalmente por semanas. Ciclo de quê? Quem não devia voltar? Por quê? Na semana seguinte, fui atrás das etiquetas das cápsulas. Os códigos pareciam aleatórios, mas parte deles me lembrou um sistema antigo de catalogação de amostras biológicas. Pesquisei e bateu. As etiquetas vinham de um projeto internacional de manipulação genética que foi suspenso no Brasil em 2008, depois de uma denúncia de uso irregular de voluntários sem documentação. Esse era o lote 4. A cápsula 8 de 12, mas só tinham 8 cápsulas dentro dela. As outras 4 foram parar em que corpo? Eu não dormi naquela noite, nem nas próximas. E não, isso não é exagero. Eu fui chamado para uma reunião interna no mês seguinte. Nada oficial, só para conversar. Me ofereceram uma aposentadoria compulsória, integral, sem escândalo, sem ruído. Aceitei. Mas antes de sair, fiz uma última coisa. Eu salvei o arquivo. Em um pendrive antigo, escondido numa caixinha de remédio, junto com cópia física da ficha da menina. Nunca mostrei pra ninguém. Mas se você tá ouvindo isso agora, é porque chegou a hora. Porque eu vi, eu toquei. E não foi acidente. Na parte 2, eu vou contar o que vi anos depois. E o que me fez vomitar num estacionamento de hospital só de lembrar do nylon. Eu fiquei uns 2 anos sem sequer tocar em assunto de necropsia depois daquilo. Não lia mais laudo, não via notícia de óbito, não falava nem com ex-colega de plantão. Aposentei de verdade, mas o corpo da menina não saiu da minha cabeça. Não por ela em si, mas por tudo que representava. Aquele nylon costurado à mão, aquele zíper, aquelas cápsulas, a sensação de que aquilo não era um erro, mas um protocolo. Eu sempre soube que tinha mais por trás, mas eu não esperava ver a marca de novo, porque eu vi, anos depois, sem procurar. Foi em 2022.
Eu tinha ido visitar um amigo internado num hospital particular aqui em Belo Horizonte. Ele estava fazendo tratamento renal. E aí, no estacionamento, enquanto esperava o táxi chegar, eu vi um cartaz na parede do setor de pesquisa clínica. Era sobre um novo projeto de pesquisa internacional em parceria com universidades da Europa. Até aí, tudo bem. Mas no canto inferior do cartaz, estava lá. A mesma logo que estava na cápsula número 7. Era um símbolo simples, uma espécie de triângulo incompleto com uma espiral por dentro. Na época, eu achei que fosse só uma marca técnica, mas ali, estampado num banner institucional, ficou claro, era a mesma instituição, a mesma origem, só que agora com nome bonito, projeto transparente, protocolo público. Na hora, eu juro, meu estômago embrulhou, porque a imagem voltou inteira, a costura interna, a parede gástrica repuxada, o zíper escorregando com secreção grossa e o mais doentio, a frase no papel: paciente colheu. Como se ela tivesse feito aquilo por vontade própria. A verdade é que ela não colheu nada. Ela foi transformada em recipiente, como quem monta uma embalagem. Não tinha histórico de internação, nem ficha de voluntária, só a marca deixada dentro do estômago. E você acha que isso parou em 2008? Claro que não. Aquilo era só o projeto piloto. Depois daquele dia no estacionamento, comecei a fuçar de novo, só que com mais cuidado. Usei computador de LAN house, rede de Wi-Fi aberta, busquei em fóruns médicos antigos, documentos de universidades internacionais que ninguém lê. E aos poucos, comecei a encontrar versões higienizadas da mesma coisa. Pesquisas de longo prazo com coleta em vivo, testes de capacidade biológica de transporte interno sem interferência imunológica, protocolos de armazenamento discreto em tecido humano adaptado. Tudo com linguagem técnica, tudo bonito, mas eu entendo a linguagem. E o que isso quer dizer, no fundo, é só uma coisa: gente servindo de caixa, gente usada como compartimento, como ferramenta. Algumas dessas pessoas talvez nunca saibam, talvez façam parte de grupos marginalizados, sem família, sem histórico, sem ninguém para reclamar depois. Outras talvez morram durante o processo e virem morte por overdose, que nem a menina. E você aí, ouvindo isso, talvez ache que é exagero, mas eu falo com a voz de quem teve o corpo na mesa, de quem cortou o tecido, de quem viu o nylon esticado na parte de dentro do estômago. A parte mais nojenta nem é essa. É a constatação de que tem alguém fazendo isso de forma sistemática, usando conhecimento médico, hospitais reais, recursos públicos e silenciando qualquer um que tente relatar. Aquela menina de 19 anos não foi a primeira e com certeza não foi a última. Ela terminou o ciclo 3, como dizia o papel. Eu fico me perguntando se existe um ciclo 4, um outro tipo de recipiente, um outro modo de transportar. O nome do projeto novo? Mudaram. Agora tem palavras bonitas no meio: ética, inovação, ciência colaborativa. Mas eu sei o que tem por dentro. Eu reconheço a estrutura. Eu vi a cápsula sendo retirada. Eu vi a cola ainda úmida. Eu vi o zíper. E mesmo depois de anos, o cheiro do nylon, misturado com o da bile e da química, ainda está no fundo da minha garganta. Isso não é uma história de terror inventada. É só uma parte suja da realidade. Aquela que ninguém quer acreditar que existe, mas que está ali, costurada por dentro, esperando a hora certa de abrir de novo. Se você chegou até aqui, é porque aguenta ouvir a verdade. Se inscreve. As histórias mais pesadas ainda estão por vir. Impressão digital não se apaga. Pode rasgar a pele, jogar ácido, passar lixa, que o desenho volta. Pode demorar, mas volta. Só existe um caso em que ela realmente não aparece. E é quando ela nunca existiu. Eu trabalhei 33 anos dentro do Instituto Médico Legal.
Comecei como assistente técnico e terminei como diretor da unidade da Zona Leste. Vi de tudo que se possa imaginar, e mais um pouco. Mas tem um caso que ficou entalado, e eu só tô contando agora porque ele voltou, de outro jeito, outro rosto, outro corpo, mas exatamente a mesma ausência. O primeiro caso foi em 2008. Me ligaram numa manhã comum, pouco antes do almoço. Corpo masculino encontrado sem vida no estacionamento de um supermercado. Aqueles 24 horas perto da radial. Nenhum sinal de violência aparente. Sem sangue, sem ferimento, sem arranhão, nenhuma identificação, nem documento, nem carteira, nem a nota fiscal de um chiclete. Levei o corpo para a mesa de necropsia já com aquela expectativa de indigente. Mais um. Mas aí, no procedimento padrão, a gente começa com coleta de digitais. Tentei primeiro pelo sistema automatizado. Nada. Usei entintamento direto. Nada. Tentei o método com nitrato de prata, aquele que ressalta sulco em pele ressecada. Também nada. O dedo era liso. Não é força de expressão. Era liso mesmo. Como a pele de um recém-nascido. Só que aquilo não era bebê. Era um homem. Uns 35 anos. Corpo bem cuidado. Sem cicatriz, sem calo, sem calomba, sem calcanhar rachado, sem pelos nos braços. Nada. Na descrição do laudo eu escrevi: pele íntegra, sem calos, cicatrizes, dobras. Superfície epidérmica com aparência anormalmente lisa em polpas digitais. Ausência de sulcos papilares visíveis. Eu fiquei incomodado, mas segui o protocolo. Enviamos fotos, coletamos amostras para comparação dentária e DNA, que nunca foram reclamadas, e registramos como indigente. Enterro padrão, com número, sem nome. Só que uns 14 dias depois, aparece uma enfermeira de UPA no meu setor. Ela não veio formalmente, foi por fora. Ela estava nervosa, com uma pastinha na mão. Me reconheceu da televisão. Na época eu tinha dado entrevista sobre o acidente do helicóptero e veio pedir 1 minuto, só 1 minuto. Ela disse que tinha atendido aquele homem 2 dias antes dele morrer. Segundo ela, o sujeito entrou sozinho na unidade. Disse que estava com dor no estômago, mas não deixava ninguém encostar. Falava que tinha alergia a toque hospitalar. Ela disse que era a 3ª ou 4ª vez que ele aparecia lá, sempre com desculpa diferente. Mas o nome nunca batia. Cada vez era um. O que chamou a atenção nela foi que a ficha de atendimento dele sempre sumia do sistema. E que quando ela tentou tirar uma foto para mostrar para a chefia, o celular travou e os arquivos apagaram. Sim, soa absurdo. Eu também achei. Mas o que me deixou pensativo foi o jeito que ela falava. Como quem já tinha tentado contar antes, mas nunca levou a sério. 2 semanas depois dessa conversa, fiquei sabendo que essa enfermeira tinha pedido exoneração e desaparecido da rede pública. Nem aviso prévio, nem rescisão. Sumiu. Fui procurar por ela no CRM da enfermagem. Nada. Nenhum registro com aquele nome. Como se não tivesse trabalhado nunca. Guardei essa história no canto da cabeça. Fiquei com uma cópia do laudo e dos arquivos por fora, só por desencargo. O segundo caso veio 12 anos depois. Eu já estava aposentado, mas ainda fazia consultoria externa para alguns casos mais técnicos. E em 2020, durante uma força-tarefa após o incêndio num prédio abandonado no centro da cidade, fui chamado para auxiliar na triagem dos corpos. A maioria veio carbonizada, menos um. Foi retirado do subsolo do prédio sem um arranhão. Rosto parcialmente desfigurado por causa da queda de estrutura, mas o corpo intacto. Sem queimaduras, sem fumaça nas vias respiratórias, como se nunca tivesse estado num incêndio. Comecei o protocolo. Mais uma vez, sem documentos. Mais uma vez, digitais. Não existiam. A justificativa oficial, escrita por um técnico novato, dizia: impressões não coletadas por supostos danos térmicos. Mas não havia dano térmico. Nenhum. A pele estava inteira e completamente lisa. De novo, foi aí
que alguma coisa me puxou. Fui comparar com o caso de 2008. Mesma estimativa de idade, mesmo tipo físico, mesma ausência completa de identificação. E um detalhe que me fez gelar: uma cicatriz em forma de JJ logo abaixo da clavícula esquerda. Mesma posição, mesma angulação. Não era coincidência. Aquilo me engoliu por dentro. Voltei para casa, entrei num HD antigo que eu usava para armazenar backup dos laudos e relatórios antigos. Achei uma pasta com rascunhos. Alguns nem lembrava de ter feito. Mas tinha um e-mail, um rascunho nunca enviado, salvo com meu IP, minha conta, meu nome. Caso 321B. Ausência completa de digitais. Recomendar preservação do corpo por tempo superior ao protocolo. Estrutura dérmica incompatível com origem humana. Reencaminhar para análise genética avançada. Urgente. O problema é que eu não lembro de ter escrito isso. Juro por tudo. O tom não parece meu. E mais estranho ainda, o e-mail terminava no meio da frase, como se eu tivesse sido interrompido. Mas está lá, registrado com data e hora. A partir daí, virei meio obcecado. Comecei a vasculhar casos de indigentes sem identificação total. Entre 1999 e 2022, encontrei 7 corpos com ausência total de digitais. Todos homens, todos entre 30 e 40 anos. Nenhum com passagem por hospital, polícia, serviço público. Todos com corpo limpo, sem calos, sem cicatriz. E o que me fez parar foi o último detalhe. Em 5 desses 7 laudos, a coleta de digitais foi atribuída ao mesmo nome. Um técnico em necropsia que faleceu em 2005. Eu assinei a liberação do corpo dele. Eu vi o enterro, mas o nome dele segue aparecendo. Mesmo código, mesma assinatura. E se você acha que isso é só erro de sistema, me responda. Como que o mesmo erro acontece em arquivos que nem são interligados? Como que o mesmo nome aparece em anos diferentes, em máquinas diferentes, e sempre nos casos em que ninguém pode ser identificado? Eu tentei levar isso adiante. Mesmo depois de aposentado, fui atrás. Entrei em contato com gente da ativa. Mandei e-mail para uma colega da corregedoria. Não recebi resposta. Tentei puxar os arquivos pelo meu antigo login, bloqueado. Pedi acesso como consultor externo, recusado. Um conhecido da informática me disse, meio sem graça, que meu nome estava numa lista de acessos indevidos e que não podia fazer nada. Isso me deixou com um alerta ligado. Eu nunca tinha acessado nada além do meu protocolo. Nunca. Foi aí que me concentrei no que eu ainda tinha. Meus próprios backups. Disco externo, físico, guardado no armário de casa. E então, o HD externo falhou. Simples assim. Quando pluguei, acendeu a luz, mas não reconheceu. Levei para um técnico. Ele disse que estava zerado, que alguém tinha formatado recentemente. Mas eu morava sozinho. Ninguém mais mexia ali. E o HD nunca saiu da gaveta. Eu já tinha visto esse tipo de coisa em série de TV, sabe? Na vida real, a gente acha que essas coisas não acontecem. Mas a essa altura, ou eu estava ficando doido, ou tinha alguém que não queria que eu lembrasse. E foi aí que eu lembrei de um caso que quase passou batido. Foi em 2014. Nem entrou nos registros de desaparecidos, porque o corpo foi liberado como afogamento por acidente. Mas tinha uma coisa diferente. Ele tinha digitais. Só que, quando o corpo chegou, elas sumiram durante a necropsia. Eu lembro porque a estagiária que acompanhava na época veio me chamar nervosa, dizendo, doutor, os dedos estão apagando. Eu achei que ela estava nervosa, que era impressão, mas fui lá e realmente, a ponta dos dedos estava ficando lisa. Não necrose, não descamação. Era como se a pele estivesse ficando nova, ali mesmo, na nossa frente. Eu pedi para suspender tudo, parei a necropsia e fui fazer uma segunda coleta por imagem. Salvei 3 fotos. 3. Hoje, só uma permanece. As outras 2, corrompidas.
A imagem que restou está salva em um pendrive, sem conexão com a internet, dentro de uma caixinha de remédio. Eu olho para ela às vezes e fico com a sensação de que aquele rosto também já tinha passado por mim. Mas é difícil dizer. São rostos que não ficam, são corpos que não deixam pegada, são ausências perfeitas. E aí você começa a se perguntar, isso é humano? Ou isso é feito para parecer humano o bastante? Só até o momento do descarte, eu não sei se é um tipo de gente, não sei se é algum tipo de experimento, não sei se é gente que foi alterada, mas eu sei de uma coisa. Ninguém devia conseguir passar por hospitais, por necrotérios, por incêndios, sem deixar rastro nenhum. E eu vi isso, eu assinei isso, eu carimbei esses corpos. Em 2021, encontrei o nome de um dos indigentes num laudo novo. Mesmo nome que o técnico falecido usava. Mas dessa vez, ele aparecia como acompanhante de um outro corpo. Nome, CPF, RG, tudo preenchido. Quando puxei o CPF, válido, ativo, criado em 2006. Última atualização em 2020. Mas esse homem tá morto desde 2005. Enterrado. Registrado, laudo assinado por mim. Eu entrei no sistema, tirei um print, salvei no mesmo pendrive e deletei o acesso. Nunca mais tentei puxar nada de dentro. Hoje em dia, eu não confio mais no que é arquivo. Se pode ser apagado, pode ser alterado. Eu até cogitei contar isso antes. Mas quem ia ouvir um legista aposentado falando de corpos que parecem reaparecer? De pessoas sem digitais? De nomes que continuam assinando anos depois de mortos? Ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. Mas o que me convenceu a mandar esse relato foi simples. Há 2 meses, meu porteiro me entregou uma correspondência sem remetente. Dentro havia só uma folha. Era uma cópia do meu laudo de 2008, o caso do homem liso. Mas com uma observação no rodapé, uma frase escrita à mão. Você nunca devia ter deixado isso sair do IML. Essa frase não é uma ameaça, é um lembrete. E o mais estranho, eu reconheço a letra, é a minha. Eu não estou pedindo que vocês acreditem, só queria registrar. Porque se um dia esse tipo de gente, ou coisa, deixar de passar despercebida, talvez vocês lembrem que alguém já viu e tentou avisar. Eu vou ser direta, porque se eu enrolar, parece invenção. E o que aconteceu não tem nada de inventado. Em 2018, eu trabalhava como médica legista em Curitiba. Já tinha uns bons anos na função, mais especificamente no setor de identificação por traços ósseos, que é aquela parte do trabalho que entra quando o corpo já não pode mais falar por si. Não era glamour, nunca foi. Mas eu gostava do que fazia. Gostava de dar nome para quem ninguém mais chamava. Até que um dia entregaram de volta um corpo, sem a cabeça. Não foi erro de preenchimento, não foi troca de saco, não foi acidente. Foi o que foi. E a maneira como lidaram com isso. É por isso que eu estou falando aqui. Era um indigente, mais um entre tantos. Entrou no sistema como 237B. Homem, pardo, algo entre 50 e 60 anos, aparência de abandono. Barbudo, magro, marcas de psoríase, pés rachados, sinais de esquizofrenia não tratada. Dava para ver nos olhos, na expressão, mesmo sem vida. Causa da morte, falência múltipla de órgãos por desnutrição. Um laudo limpo, frio, igual a muitos. Como ninguém apareceu para reconhecer, ele foi para a fila de conservação, como a gente chama. É o período de 48 horas em que o corpo fica aguardando liberação ou algum familiar. Só que naquele fim de semana, o IML estava lotado. O número de corpos era maior do que a nossa capacidade de manter tudo em cadeia refrigerada. Acontece. Nesses casos, a gente tem parceria com uma universidade daqui, que recebe os corpos temporariamente. Uma prática comum, autorizada. Eu mesma assinei o termo de transferência. Corpo identificado como 237B.
saco lacrado, selado, hora e data. Tudo certo. 3 dias depois ele voltou. Mesmo saco, mesmo lacre, mesmo número. Mas na hora que a gente abriu, não tinha cabeça. Tinha só o espaço, vazio. A pele da base do pescoço estava intacta, mas por dentro, oca, como se alguém tivesse retirado com precisão e depois remontado de forma porca. E foi ali que eu soube que minha carreira ia acabar. Porque eu perguntei. A primeira pessoa que procurei foi o coordenador do laboratório anatômico da universidade. Ele disse que o crânio tinha sido retirado para fins acadêmicos, que o corpo era indigente, portanto passível de uso para estudo. Eu pedi o termo. Nenhum. Pedi documento de doação. Nenhum. Pedi o nome de quem autorizou. Silêncio. No mesmo dia, tentei registrar a ocorrência, mas quando fui acessar o sistema interno do IML, o corpo 237B já constava como doador voluntário autorizado por termo de responsabilidade. E ali estava uma assinatura digital que não era minha, nem de nenhum colega. Na ficha, diziam que o crânio tinha sido removido no IML por mim, a pedido de um curso de neuroanatomia. Não existia esse curso no sistema naquele semestre. O documento que eu mesma tinha assinado, autorizando só o transporte, havia sumido. Fui confrontar a chefia. Eles disseram que eu devia ter entendido mal e que se eu continuasse criando ruído, iam me afastar por conduta inadequada e quebra de protocolo. Com essa desculpa, você está sensível demais. Na semana seguinte, fui colocada em licença preventiva. Foi aí que eu comecei a olhar os casos antigos. Corpos transferidos para a universidade. E aí o buraco ficou muito mais fundo. Eu puxei o histórico de 18 casos anteriores, todos de pessoas sem identificação, sem familiares. Em 12 deles, havia registros de manutenção anatômica em local externo. Quando os corpos voltaram, alguns vieram com adendos técnicos, escritos à mão, que diziam: retorno com alteração óssea parcial, falta de digital completa por decomposição, vácuo ocular bilateral por deterioração. Só que eu vi as fotos do antes, e em 3 deles, a calota craniana tinha sido retirada. Em 5, faltavam mãos. Um deles voltou sem os olhos. 2 vieram costurados por dentro da cavidade torácica, como se algo tivesse sido mexido por dentro, e depois tentado disfarçar. E um nunca voltou. Sabe o que é mais desesperador? Todos os registros dessas alterações foram feitos por um usuário do sistema que estava desativado desde 2015. Ou seja, ou alguém reativou essa conta sem permissão, ou alguém de dentro está usando um perfil morto para acobertar um tipo de retirada que não tem autorização nenhuma. Uma colega do setor técnico me disse uma frase que até hoje me embrulha o estômago. Você está atrás de uma cabeça, Lívia, mas esse sistema está cheio de mãos sujas. Eu comecei a receber envelopes em casa, sem remetente, 1 por mês. Dentro, uma foto, sempre ampliada, de uma parte de cadáver. Um osso, uma mandíbula, uma mão. Todas fotografadas em cima de bancadas metálicas, bem iluminadas. Não eram imagens feitas em necrotério. Na parte de trás, um bilhete impresso, sempre igual. Não são partes, são peças. Cada uma tem dono agora. Eu levei as cartas à ouvidoria. Fui ignorada. Tentei contato com a comissão de ética da universidade. Nunca me responderam. Falei com 2 jornais. Um deles me gravou, mas nunca publicou. E o mais doente de tudo é que talvez esse padrão continue até hoje. Porque indigente não tem CPF ativo, não tem advogado, não tem ninguém para dizer: cadê o que sobrou? Ele entrou como indigente, saiu como doador, só que ninguém autorizou nada. E o que foi feito com aquele crânio, ninguém nunca mais soube. Eu não sei quem vai ouvir isso, mas sei que alguém vai duvidar. E tudo bem, só presta atenção. Se você tiver alguém sumido, alguém que morreu na rua, que não foi reconhecido,
que não teve velório. Verifica, vai atrás. Porque às vezes o IML não é o fim da linha. Às vezes é só o começo de um percurso que ninguém mais controla. Se você ficou com a sensação de indignação no estômago, não está sozinho. Esse relato é mais do que um desabafo, é um alerta. E a pergunta que fica é: quantas outras peças existem por aí, esquecidas em alguma prateleira oculta, sem nome, sem rosto e sem ninguém para cobrar de volta?